Olá pessoal, hoje estou aqui para apresentar para vocês a resolução dos exercícios da página 127 da apostila 11, conforme a gente combinou através do cronograma, ok? Então vamos lá. Considere as seguintes afirmativas sobre o campo de uma carga puntiforme. Veja bem, carga puntiforme. As superfícies equipotenciais são esféricas. É isso mesmo, olha só aqui, ó. Então você tem uma carga aqui puntiforme e essas linhas tracejadas são as superfícies equipotenciais, ok? Então a primeira aqui está correta. Muito bem. Agora, as linhas de força são perpendiculares às superfícies equipotenciais. Então esse desenho nos ajuda a perceber isso também, ó. Essas linhas aqui contínuas são as linhas de força do campo criado por uma carga positiva, linha de força de afastamento, né? E aqui nós vemos um ângulo de 90 graus aqui, ó, né? Então toda linha de força com a sua superfície equipotencial realmente forma um ângulo de 90 graus. Então faz com que essa esteja correta, ok? Também, assim como a número 1. 3. A intensidade do vetor campo elétrico. Veja que aqui está falando agora do vetor campo elétrico e não do potencial elétrico. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, tá bom? Porque às vezes você analisa uma coisa pensando na outra. Então o vetor campo elétrico varia inversamente com a distância. Então eu coloquei aqui, ó, a fórmula do campo para a gente lembrar que realmente o campo e a distância são inversamente proporcionais, mas a gente tem um peguinho aqui, ó. Como a gente tem esse quadrado aqui, ó, esse quadrado tem que ser mencionado aqui nesse texto também. Então, está incorreto porque esquece aqui de falar sobre o quadrado. Então, como que deveria ser essa frase para ela estar correta? A intensidade do vetor campo elétrico varia inversamente com o quadrado da distância e não somente com a distância, fazendo com que essa proposição esteja falsa, ok? Então, apenas a 1 e a 2 estão corretas, ou seja, alternativa da letra C, ok? Vamos ver agora o exercício número 7. Na figura são representadas as linhas de força. Cuidado que está falando de linhas de força e não de superfícies equipotenciais agora, ok? Em uma região de um campo elétrico, a partir dos pontos A, B, C e D, situados nesse campo, são feitas as seguintes afirmações. A intensidade do vetor campo elétrico no ponto B é maior que no ponto C. Bom, o que a gente viu no capítulo anterior? Que quanto mais próximas essas linhas estiverem uma da outra, significa que o campo elétrico é mais intenso. E no ponto B, essas linhas estão mais distantes. No ponto C, aliás, no ponto C, elas estão mais distantes uma da outra, né? No ponto B, essas linhas já estão mais próximas uma da outra aqui. Então, significa que no ponto B, o campo elétrico realmente ele é maior, ok? Fazendo com que a número 1 esteja correta, ok? Então, vamos circular ela aqui, que essa aqui está correta. Bom, o potencial elétrico no ponto D é menor que no ponto C. O que a teoria nos diz? Que à medida que a gente vai caminhando ao longo de uma linha de força, o potencial sempre diminui, ok? Então, se o potencial vai diminuindo nessa direção, o ponto D, o potencial é maior, e no ponto C é menor, e assim sucessivamente. Então, o potencial no ponto D é menor que no ponto C. Então, está equivocado, tá? Porque no ponto C, o potencial é menor cada vez que a gente vai se aproximando aqui nessa direção, ao longo da linha, tá certo? Então, significa que esta número 2 está incorreta. A 3. Uma partícula carregada negativamente
abandonada no ponto B, então vamos pegar uma partícula aqui, que já preparei aqui. Peraí, não é assim não. Vamos pegar essa partícula aqui e trazer ela aqui para o lugar que ele está mencionando. Então, se a gente colocar essa partícula aqui na região do ponto B, uma partícula carregada negativamente abandonada no ponto B movimenta-se espontaneamente para regiões de menor potencial. Veja bem, carga negativa procura lugar de maior potencial, que é para essa região aqui. Carga positiva procura lugar de menor potencial, que é para essa região aqui. Ok? Então, essa proposição está incorreta. Ela movimenta-se espontaneamente para regiões de maior potencial. Então, a gente pode pensar assim, o menos procura o mais, ok? E o mais procura o menos. Então, ela está incorreta. A 4. A energia potencial elétrica de uma partícula positiva. Então, peraí, vamos trocar aqui. Vou colocar essa partícula negativa aqui, já eu explico por quê. E vamos pegar a nossa partícula positiva aqui. A energia potencial elétrica de uma partícula positiva diminui quando se movimenta de B para A. Então, vamos colocar ela aqui no ponto B de novo. Ok? Colocando ela aqui no ponto B de novo, essa partícula que se movimenta espontaneamente para cá, se ela se movimentar espontaneamente para cá, é porque ela vai consumir energia, ou digamos, ela vai transformar a energia armazenada em energia cinética. Então, a sua energia potencial, ela vai diminuir, ok? Então, significa que a alternativa está correta, tá? Então, a partícula positiva, ela vai vir nessa direção. Por que eu coloquei essa partícula negativa aqui? Só para dar uma visão, uma ideia para nós, que se essas linhas estão nessa direção, aqui pode ter uma partícula negativa. E a partícula negativa atrai uma partícula positiva, espontaneamente, né? Então, como é que eu faria para a energia potencial aumentar, ao invés de diminuir? Eu teria que contrariar a vontade dela. Se a vontade dela vir para cá, eu teria que afastá-la, porque aí ela ia armazenar mais energia ainda, tá certo? Então, essa proposição ela está correta, porque, novamente, a partícula positiva ela vai ter uma diminuição na sua energia ao vir de B para A, já que, no caso, diminuição da energia potencial, da energia que estava armazenada. Ela pega parte dessa energia armazenada para se mover nessa direção, então a energia diminui, ok? Então, nós temos aqui a 1 e a 4 correta. Então, a alternativa é a letra B, beleza? A número 9, ela é bem tranquila, bem intuitiva. A gente percebe aqui pelo desenho que essas linhas vermelhas são as linhas de força e essas pontilhadas são as superfícies equipotenciais, ok? E vamos analisar aqui este quadro. Antes de analisar o quadro, a gente já pode ir direto aqui analisar essa ideia. Como essas linhas estão saindo, né, dessa partícula A, então essa partícula A só pode ser uma partícula positiva. Então veja aqui que na letra E já fala que essa primeira partícula é positiva. Essa B, como as linhas estão saindo, as linhas saem das partículas negativas. Então, continua coincidindo com a letra E. Ok? Você voltando aqui, ó. As linhas cheias com setas, que são essas vermelhas, são as linhas de força. Opa! Então, coincidindo aqui, então, com a letra E mesmo. E as linhas tracejadas, que são essas aqui, a gente sabe que são as superfícies equipotenciais. Então, a letra E coincidiu com todas as informações que a gente tem aqui nesta figura. Ok. Bom, vamos passar agora para a questão número 10. Um campo elétrico é criado por uma carga pontiforme. Então, carga pontiforme, novamente, é esse tipo aqui, tá? Desse exercício 12 aqui.
As superfícies equipotenciais são superfícies concêntricas, isso, então elas têm o mesmo centro que a própria carga. Considerando superfícies equipotenciais cujos correspondentes valores do potencial diferem por uma distância constante, por exemplo, aqui ó, de 20 para 18 caiu 2, né? De 18 para 16 caiu 2 de novo. De 16 para 14 caiu 2 de novo e assim por diante, tá? Mudando de 2 em 2. Aí ele pergunta, podemos afirmar que essas superfícies se apresentam igualmente espaçadas? Olha, é uma tendência extremamente grande do aluno marcar essa letra A. Por quê? Porque os próprios desenhos dos materiais, eles vêm com essa distância, mostrando que é parecida a mesma distância aqui, ó, tá? Isso até pode acontecer, mas não significa que vai aumentando ou diminuindo de forma constante aqui, de 2 em 2 e assim por diante. Então isso é um erro, inclusive, dos materiais, porque é mais fácil desenhar dessa forma, né? Então, o que acontece na realidade? Aqui eu busquei uma foto na internet mostrando para a gente aqui, olha só, que aqui está vendo que está indo de 1 em 1, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0. Então, quer dizer, está constante a mudança de um para o outro, de 1 em 1. Está aumentando de 1 em 1. Mas olha a distância entre as linhas. Elas vão aumentando cada vez mais a distância entre elas. Apesar do potencial ter aumentado de menos 3 para menos 2, uma unidade. De menos 2 para 1 também uma unidade. De menos 1 para 0, uma unidade. De 0 para 1, uma unidade. De 1 para 2, uma unidade. Então dá-se uma falsa impressão que as linhas vão ser igualmente espaçadas, ok? Mas não. Aqui, ó, essa aqui é a questão correta. Ó. As superfícies equipotenciais, elas serão a superfície... Opa, peraí que eu estou olhando lá errado. Aqui, ó, na letra B. Cada vez mais espaçadas à medida que a distância à carga aumenta, tá? Então, é a letra B. Muito fácil errar essa questão número 10. Ok, pessoal? Já a número 11, a gente já pode ir direto aqui na alternativa, porque a gente já comentou sobre isso hoje. Com relação às superfícies equipotenciais, assinale a alternativa correta. Olha, já vou direto aqui ao que interessa, tá? As superfícies equipotenciais são perpendiculares ao campo elétrico. A gente já mencionou isso aqui atrás, aqui no exercício número 7, se não me engano, né? Ou aqui no número 6. Então, aliás, foi aqui no número 6 que eu mencionei isso com você, certo? Então, número 11 é bem tranquila. A número 12 fala que uma carga negativa isolada é colocada em uma região do espaço, como mostra a figura. Em volta da carga são marcados 3 pontos, então, o A, o B e o C. A respeito desses potenciais, assinale o que for correto. Bom, a gente sabe que, como a carga é negativa e o potencial elétrico ser uma grandeza escalar, lá na fórmula do potencial a gente tem que colocar o negativo. Então, existe potencial negativo, né? Então, se o ponto A está mais perto da carga geradora desse campo, desse potencial, ela vai ter um potencial menor. O B está mais distante, vai ter um potencial um pouquinho maior. E o C um pouquinho maior ainda. Então, quanto mais próximo da carga, né, negativa no caso, a gente pode até pensar também no sentido das linhas, né? Aquele que a gente já comentou, que no sentido das linhas de força, nesse sentido aqui, o potencial sempre diminui, né? Então quer dizer que aqui é maior e aqui é menor, tá? Então, à medida que você vai caminhando nessa linha, que é de aproximação, por ser uma carga negativa, o potencial vai diminuindo, tá certo? Então, o que a gente tem aqui de alternativa que organiza isso para a gente? É a letra C. Veja bem aqui. Por quê? Porque o potencial em A
ele é o mais negativo de todos, né? E o potencial em C, ele é o menos negativo de todos. Então, quer dizer que C é maior que B, que é maior que A. Ou lendo aqui normalmente, A é menor que B, que é menor que C. Então, alternativa letra C da número 12. A 13, ela é a mesma coisa da 12, só que com a carga central positiva, tá? Então, através do mesmo raciocínio, eu percebo que as linhas de força, elas vão ser de afastamento. Então, ao longo de uma linha de força, o potencial sempre diminui. Então, mais próximo de carga positiva, o potencial é maior. Mais próximo de carga negativa, o potencial é menor. Então, aqui eu tenho o A, né, muito próximo de uma carga positiva, então o potencial nele é maior. Aqui, à medida que a gente vai distanciando, o potencial vai diminuindo, então, ok? Então, você tem aqui como alternativa correta a letra B, tá? Vamos confirmar aqui. O potencial em A é o maior de todos, porque está mais próximo. O potencial de B está mais próximo que em C. Então, essa é a alternativa correta da número 13. Bom, enfim, chegamos na 14, que diz o seguinte: a figura representa as linhas de força de determinado campo elétrico. Então, está aqui as linhas, o sentido delas, né? Sendo VA, VB e VC os potenciais eletrostáticos em 3 pontos, A, B e C, respectivamente com VA menos VC sendo maior que zero e VB menos VC sendo maior que VA e VC. Olha bem o que acontece aqui. Parece um pouco confuso, mas não é tanto assim. Eu fiz aqui uma resolução, tá? Na verdade, até copiei isso aqui lá do COC mesmo, a resolução deles, e eu vou explicar aqui para vocês o que eles fizeram, ok? Veja bem, como a subtração entre VA e VC tem que ser maior que zero, então VA tem que ser maior que VC. Porque se VA for menor que VC, dá um valor negativo, né? Se eu pego um número menor e subtrair de um número maior, dá um valor negativo. Então, já complicaria aqui, porque essa subtração ela tem que ser maior que zero. Então, o que a gente já conclui? A gente já conclui que VA é maior que VC. Ok? VA é maior que VC. E depois, com a mesma lógica, VB menos VC. Então, para que VB menos VC seja um número maior do que A menos C, primeiro que VB tem que ser maior que VC. Tá? Então, aqui, ó, VB tem que ser maior que VC, para que dê um número positivo também, ou seja, maior que zero. Só que esse número, além de ser positivo, ele tem que ser maior que essa situação aqui, ok? Então, a gente coloca na ordem. Se VB tem que ser maior que VC, e esses dois aqui maior do que esses aqui, então, eu sei que VB é o maior de todos, tá? E a gente sabe que ao longo de uma linha de força, o potencial sempre diminui. Então, a gente tem que começar colocando aqui o ponto de maior potencial. Então, esse maior potencial é o ponto B, ok? O que vai configurando aqui, ó, a letra C. Vem primeiro a letra B, tá? Porque ele é o maior de todos. Aí depois, a gente sabe que o VB, ele é maior que VA também, ok? Ele é maior que VA também. Então, tá aí a sequência. Agora, por que o A vem primeiro que o C, aqui na alternativa? Porque a gente já tinha concluído isso aqui, ó. Como VA menos VC tem que ser um número maior que zero, então VA tem que ser maior que VC. E VB tem que ser maior que VC. Então, temos essa proposição aqui, letra C, tá certo? Bom, se você achou confuso essa resolução, né, que é a resolução deles aqui, eu proponho que você pense o seguinte, então. A gente pode criar aqui os 3 pontos,
ok? A gente pode criar os 3 pontos aqui e observar o seguinte: eu posso criar valores, eu posso criar valores. Eu posso, por exemplo, colocar aqui 10, 20 e 30, certo? Como o potencial ele vai diminuindo ao longo dessa linha de força, o que você pode falar? Que aqui então seria o 30, aqui seria o 20 e aqui tem ali que ser o 10, né, dos valores que eu inventei, só do maior para o menor, porque ao longo de uma linha de força o potencial vai diminuindo, certo? E aí o que eu sei? Aqui, ó, VA menos VC maior que VB menos VC. Então quer dizer que essa subtração tem que ser a maior de todas. Qual é o maior valor da subtração que eu tenho aqui? É entre 30 e 10. Porque se eu pegar 30 menos 10, 30 menos esse 10, você vai ter 20, né? Você vai ter o 20 como resposta. Ó, organizando aqui. Esse 20 aqui é a resposta, certo? Se o C, eu já falei que ele vale 10 aqui, vamos colocar ele aqui de novo. Se o C equivale 10, ó, no rumo dele aqui, então quer dizer que se o 10 e o 30 já foi utilizado, o 20 aqui só pode ser o A. Ó, o 20 aqui pode ser o A. Então vamos conferir, né? Quanto que dá a subtração entre 20 e 10? A resposta dá 10. Então, olha só que interessante aqui. 20 menos 10 é 10, e 10 é maior que 0? Beleza, então deu certo aqui. VB menos VC, 30 menos 10 é 20. E 20 é maior, o resultado é maior do que 10 e maior do que 0. Então, o que a gente tem? Que o maior potencial realmente é o 30, então aqui só pode ser ponto B. Depois o A, que é 20, então está aqui o A. E depois o C, que equivale à alternativa que a gente percebeu aqui, ó, BAC, que seria o meu 30, o meu 20 e o meu 10. Okay? Então você pode inventar valores para resolver esse exercício. Bacana, pessoal? Então, essa foi a resolução dos exercícios da página 127. Aguarde, então, agora os próximos cronogramas para a semana que vem, onde eu vou dar continuidade ao conteúdo da apostila. Ok? Um abraço a todos e até a próxima.